Olá, alunos! Eu sou o professor César Seneme, da equipe de língua portuguesa do curso Aulática. Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre figuras de linguagem, destacando as relações de repetição, que são extremamente importantes, dada a frequência com que aparecem em textos propagandísticos, em poesias e gêneros que a gente costuma ver com muita frequência no vestibular. Por isso é muito importante discuti-las. Começando, claro, pela mais importante, a mais frequente delas, a anáfora. A anáfora é uma definição bastante simples, repetição de uma ou mais palavras de uma expressão. Importante destacar da anáfora é que ela costuma criar oralidade dentro do texto, simular o diálogo, criar também relações de ênfase e de sentido, seja para ilustrar euforia, disforia, alegria ou tristeza. Como você vê aqui é o caso de uma poesia do Drummond, composta na década de 50, uma poesia muito bonita. O título dela é Enterrado Vivo, dizem os versos finais, acompanhe a leitura comigo. Sempre no meu amor a noite rompe, sempre dentro de mim meu inimigo, e sempre no meu sempre, a mesma ausência. Perceba a repetição de um mesmo vocábulo, de uma mesma palavra, ilustrando o estado de tristeza, de melancolia que o lírico vive nesse momento. A isso chamamos de anáfora. Muito parecido com a anáfora, nós temos também o polissíndeto. Se pudéssemos afirmar uma palavra semelhante ao polissíndeto, seria basicamente muitos síndetos, ou ainda muitos conectivos. Tem 3 exemplos do que a gente mais vê de polissíndeto. Conectivo e, nem, ou. Seriam 3 conectivos muito frequentes para fazer o polissíndeto. Aqui, uma propaganda bastante simples para você. Perceba a repetição de nem. Nem a marca X, nem a marca Y, nem a marca W conseguem oferecer esse produto ou esse nosso serviço. Então, a repetição do conectivo, chamada de polissíndeto. Então, lembra a diferença. A anáfora vai repetir palavras ou expressões, o polissíndeto vai repetir conectivos. Chegamos finalmente, última figura de repetição, o pleonasmo, também chamado algumas vezes de redundância. Importante destacar que o pleonasmo costuma ser muito associado à oralidade como um vício de linguagem. A gente não percebe que acaba criando o pleonasmo. Ele ocorre quando explicitamos desnecessariamente uma ideia já contida em uma palavra. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Acontece que algumas vezes o pleonasmo pode ser enfatizador, como você vê aqui no caso desse verso bíblico bastante bonito, Novo Testamento. Diz o texto bíblico: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Perceba aqui que se algo não viu, evidentemente foram os olhos, se algo não ouviu, evidentemente foram os ouvidos. Mas nesse caso, a repetição do plano da ideia é proposital para enfatizar um sentido. Mais importante do que isso, aqui nós vimos uma fusão do pleonasmo, que você viu grifado em rosa, e também do polissíndeto na mesma oração, o que confere brilhantismo a esse texto bíblico. Vejamos agora uma questão da FUVEST para exercício dessas figuras que você acabou de observar. Estamos em uma questão da FUVEST 2009, segunda fase. Vou fazer uma pequena adaptação na leitura, vocês vão perceber que eu vou colocar algumas pontuações onde não tem. No fim da leitura você vai entender o porquê. Acompanha aí. Eu estava ali deitado, olhando através da vidraça, as roseiras no jardim, fustigadas pelo vento que zunia lá fora e nas venezianas do meu quarto. E de repente, cessava tudo. E tudo ficava tão quieto, tão triste, e de repente recomeçava. E as roseiras frágeis e assustadas irrompiam na vidraça. E eu estava ali o tempo todo, olhando. Estava ali em minha cama, com minha blusa de lã, as mãos enfiadas nos bolsos, os braços colados no corpo, as pernas juntas. Estava de sapatos. Mamãe não gostava que eu deitasse de sapatos. Deixe de preguiça, menino. Mas dessa vez eu estava deitado de sapatos, ela viu e não falou nada. Ela sentou-se na beira da cama e pousou a mão em meu joelho e falou: você não quer mesmo almoçar? Texto do Luiz Vilela, eu estava ali deitado. Bastante atenção, enunciado. O texto procura representar um fluxo de consciência, ou seja, a livre associação de ideias do narrador-personagem. O que a FUVEST está dizendo aqui para nós é que o texto tenta simplesmente representar a consciência, o pensamento da personagem. A ponte dos recursos expressivos presentes no texto foram empregados com essa finalidade. Lembre-se que recurso expressivo é sinônimo de figura de linguagem e nada mais. Assim, você não pode apontar a pontuação, a ausência de pontuação, como sendo um recurso. Aqui é somente a figura de linguagem. Então você pode perceber, aluno, fiz uma mudança, coloquei a pontuação para ficar mais simples de ler. Se eu tentasse ler essa onda como estava escrito, não conseguiria. Faltaria ar, não tem como.
Perceba aí que a tentativa do narrador dessa história, o escritor Luiz Vilela, é criar um texto onde a gente represente o pensamento da personagem, que provavelmente é um garoto pequeno. E para fazer isso, ele emprega duas figuras de linguagem, dois recursos expressivos que foram cobrados pela FUVEST. Ele emprega a anáfora, por exemplo, no segmento eu estava, eu estava, eu estava. Emprega também o polissíndeto, como você vê ali, e várias vezes o mesmo conectivo. Como havia dito no começo do vídeo, são duas figuras muito frequentes para criar a oralidade e, nesse caso, para criar o fluxo de consciência, a livre associação de ideias do narrador-personagem, ou seja, escrever a consciência da pessoa. Uma excelente questão da FUVEST. Dito isso, espero que você tenha aproveitado ao máximo essa aula, aproveite sempre para reassisti-la, lembrando esses conceitos, e sem dúvida você vai usá-los no vestibular com bastante sucesso. Obrigado pela atenção, até a próxima!